Dizem que muitas mãos facilitam o trabalho, mas você já viu algo parecido com isso aqui? Se você quer descobrir exatamente o que está acontecendo, então suba a bordo do 30º episódio especial de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. E muito obrigado por você que está assistindo o meu vídeo hoje. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. E eu espero que você adore assistir todos esses vídeos estranhos e muito interessantes, tanto quanto eu gosto de fazê-los. Tá bom, já chega de sentimentalismo. Vamos começar o vídeo. Existem poucos lugares na Terra que são mais misteriosos que o oceano. Pode ser muito bonito, perigoso e às vezes surpreendente. Assim como em maio de 2021, quando essa mergulhadora e fotógrafa australiana chamada Jules Casey estava explorando as profundezas azuis ao longo da península de Mornington, em Victoria, na Austrália, onde ela ganhou uma companhia inesperada enquanto tirava fotos com sua GoPro. Parece que a câmera de Jules deixou esse amiguinho bem curioso, provavelmente as lentes ou as luzes da câmera. Tanto que esse peixinho não conseguiu parar de seguir ela por aí. Baiacus desse tipo são muito comuns nessa parte da Austrália, e esse amiguinho parecia realmente determinado a se destacar da multidão. Aparecendo para uma selfie rápida com a mergulhadora, Jules brincou que parecia que o baiacu estava sussurrando palavras doces em seu ouvido, enquanto nadava calmamente ao lado dela. Mas esse não foi o único encontro que o Jules teve com uma curiosa criatura subaquática. E a próxima criatura foi ainda mais pegajosa do que esse seu amiguinho que infla. Durante a sua viagem, ela esbarrou nesse pequeno polvo algumas vezes ao longo de várias semanas. Então Jules decidiu que este poderia ser o início de uma bela amizade. No entanto, o pequeno companheiro parecia querer levá-la de volta para sua casa e não estava interessado em largar esse aperto de mão. A mergulhadora surpresa compartilhou como ela podia sentir cada ventosa em sua pele, enquanto ela delicadamente se esforçava para tirar os seus dedos dessa armadilha de tentáculos, realmente forte. Percebendo que ela não estava em perigo de verdade, Jules permaneceu bem calma, enquanto o polvo explorava sua mão, e eventualmente acabou soltando. Eu acho que ter um aparelho de respiração ajuda você a não surtar numa situação dessas. Tá bom, vai, pode não ser tão aterrorizante quanto aquela cena do Senhor dos Anéis, mas você tem que respeitar o carinha por tentar. Mesmo assim, não tenho certeza se eu ficaria tão calmo na mesma situação que ela. E você? Agora vamos de criaturas subaquáticas para mamíferos terrestres. Se algum dia você achar que tem cabelo ruim, é só olhar esse pobre carinha. Chloe and then brought up. You're beautiful. I might I know, he's going to get hit by the door. I just love how inquisitive he is. Conheça Barak, uma ovelha fugitiva que andou se esquivando das tesouras por muito mais tempo do que ela devia. Em fevereiro de 2021, os moradores ficaram chocados ao encontrar uma criatura de aparência bizarra que acabou sendo uma ovelha merino, que esteve vagando pelo deserto selvagem do estado australiano de Victoria durante 5 anos inteirinhos. Completamente coberta por uma montanha de lã muito crescida, o velo de Barak conseguiu se desenvolver até atingir colossais 35 quilos ao todo. Isso é o suficiente para fazer 61 suéteres, ou até mesmo 490 pares de meias masculinas. Para colocar tudo em perspectiva, a lã de uma ovelha comum vai crescer mais ou menos uns 4,4 quilos antes de ser cortada, o equivalente a pouco menos de uns 8 suéteres, ou 62 pares de meias. Depois de voltar para o Edgar's Mission Farm Sanctuary, os socorristas de Barak começaram a trabalhar na remoção da montanha de lã que ele havia acumulado. Geralmente leva apenas alguns minutos para remover um casaco de ovelha, mas o bulboso Barak estava tão coberto de lã que os voluntários levaram 1 hora inteira para conseguir libertá-lo de sua fortaleza de fofura.
Ao terminar um dos cortes de cabelo mais longos que eu já vi em toda a minha vida, Barak passou pela transformação mais épica de todas. As ovelhas merino geralmente têm a sua lã tosquiada uma vez por ano, mas tanto o tamanho quanto o peso de toda a lã que Barak conseguiu acumular durante esses 5 anos levanta uma questão. Se Barak não tivesse sido encontrado quando ele foi, o seu casaco realmente iria continuar crescendo para sempre? Bom, acontece que provavelmente iria. Desde que ele estivesse vivo, é claro. Praticamente o ano inteiro, esse tipo de ovelha vai continuar a embalar na lã. E se isso continuar por muito tempo sem ser tosquiado, a ovelha corre o risco de ficar presa de costas, incapaz de se levantar com todo aquele peso. Felizmente, Barak evitou esse destino e agora está muito saudável e feliz. Deve ter ficado bem mais refrescante para ele assim. Vamos para alguma coisa um pouco mais arrepiante agora. Olha só essa bizarrice. Agora, se você está se perguntando, mas o que foi isso? Não é uma criatura mutante do seu último pesadelo. Na verdade, é um grupo de lagartas peludas. Mas por que elas estão tendo esse comportamento? Sempre que o cinegrafista faz algum barulho, as lagartas simplesmente pulam em perfeita sincronia, reagindo ao barulho alto e repentino. Bom, acontece que esse comportamento estranho é na verdade um mecanismo de sobrevivência. Vários estudos concluíram que as lagartas se encolhem assim quando expostas a sons repentinos, altos e muito agudos, por conta da semelhança de alguns sons emitidos por outros animais, que podem ser uma ameaça. Acredita-se que esse movimento de recuo ajude a evitar possíveis ataques de moscas parasitas, ou vespas, que podem vir zumbindo ruidosamente tentando colocar ovos dentro dos corpos das lagartas. Ai, credo, eu também faria uma dancinha para evitar esse destino. Mas apesar dessa estranha reação ao barulho, essas lagartas decidiram não fugir, pois assim que elas percebem que não há perigo de verdade, elas relaxam. Embora essa festa de dança possa ser uma medida mais defensiva, ainda parece uma rave muito da hora. Caterpillar Rave. Depois de toda essa sessão, acho que eu vou dar uma relaxada e sentar um pouquinho. E falando nisso, parece que mais alguém também está sentado. Tá muito bonito sentado, meu Deus do céu! Vocês ficam sentados como se fosse mocinho. Tá bonito, filho. De acordo com sua dona, esse gatinho peculiar chamado Rodriguinho sempre se senta dessa maneira estranha em seu sofá em miniatura especial para gatinhos. Porém, na internet, inúmeras fotos provam que Rodriguinho não é o único gatinho que gosta de se sentar dessa maneira, como nós, seres humanos. Embora possa parecer que essa estranha imitação de uma posição de um ser humano sentado não seja uma postura confortável para um gato, na verdade é bem o contrário. Os gatos são criaturas incrivelmente flexíveis, e eles têm colunas muito fortes e elásticas para que possam ficar confortáveis em todos os tipos de posições estranhas. Quem tem gatos em casa sabe o que eu quero dizer. Então, da próxima vez que seu amiguinho peludo tomar uma posição mais humana, saiba que provavelmente ele não está copiando você, porque pensa que você é super legal. Ele só está se esticando como se mandasse no lugar, como, de costume. Em média, leva cerca de 7 meses para construir uma casa nos Estados Unidos. Mas e se eu te disser que existe uma criatura por aí que pode construir uma casa inteira em apenas 30 segundos? O que você acabou de presenciar é um caranguejo Sand Bubbler em ação. Essas incríveis criaturas de 1 centímetro de comprimento vivem nas praias de areia das áreas tropicais e subtropicais de regiões indo-pacíficas, como a Austrália, a Índia e, no caso desse clipe, a Tailândia. As incríveis habilidades de construção desse caranguejo são realmente surpreendentes, e por incrível que pareça, é tudo devido à sua boca, que evoluiu para uma espécie de misturador de cimento interno. Para se alimentar, o borbulhador de areia suga a areia, que se mistura com a água que mantém armazenada em suas câmaras branquiais. E também pequenos pedaços de matéria orgânica digerível se soltam dos grãos de areia.
Depois que esses pedaços orgânicos são ingeridos, o resto da areia é então cuspido, deixando para trás a bolinha de areia mais limpa que você vai ver na sua vida. Como esses caranguejos estão constantemente procurando por comida, eles geralmente deixam cadeias desses padrões lindamente ondulados em seu rastro. E acontece que as pequenas bolhas de areia produzidas por esse método de forreamento também funciona extremamente bem como material de construção. À medida que a maré vai se aproximando, esses minúsculos caranguejos usam sua areia regurgitada para criar estruturas semelhantes a um iglu, fornecendo uma pequena bolha de ar enquanto esperam a maré baixa ressurgir. Então, eles fazem tudo isso mais uma vez. Mas enquanto caranguejos de areia ficam felizes em passar a maior parte do seu tempo se escondendo, nossos amigos caninos realmente adoram ser levados ao ar livre para um passeio super divertido, não é mesmo? No entanto, esse filhote em específico de Queensland, na Austrália, decidiu que estava na hora de virar o jogo e mostrar exatamente o quanto ele aprendeu com o seu próprio dono. Okay, come back now. Come on. Lauren McKinnon estava dando o banho de sempre em seu cavalo, chamado Campy, quando seu cachorro de 10 semanas de idade, chamado PJ, decidiu fazer as coisas com suas próprias patas. Nesse caso, mandíbula. E seu cúmplice equino parecia bem feliz em seguir o exemplo de seu pequeno amigo. Agarrando a corda de Campy, PJ o levou pela fazenda de gado, que eles chamam de lar, afirmando sua nova posição como passeador de animais residente, e ignorando completamente os pedidos de Lauren para que ele voltasse. Okay, come back now. Come on. Para PJ, forçar a sorte é uma parte natural do crescimento, mas existem outras criaturinhas por aí que parecem ser mais patifes por causa disso. Como esses pequenos ladrões, que claramente não respeitam a propriedade pessoal. Sim, o que você está testemunhando aqui é possivelmente o menor roubo de ouro do mundo inteiro. Essas formigas piratas foram apanhadas em flagrante, quando tentavam fugir com uma pulseira de ouro. Mas não antes de sua dona já ter passado a manhã inteira procurando por isso. Embora não esteja claro até que ponto esses bandidos insetos carregaram o seu prêmio considerável antes de serem apreendidos, ainda é muito impressionante que eles pudessem levantar esse negócio para começo de conversa. Algumas formigas como essas, que pesam individualmente entre 1 e 5 miligramas, têm a capacidade de levantar entre 10 até 50 vezes o seu próprio peso corporal. E considerando que o ouro é um dos elementos mais densos e pesados, com mais ou menos 19 gramas por centímetro cúbico, não é nenhuma surpresa que foi necessário inúmeros desses conspiradores para fazer essa travessura em miniatura, não é mesmo? Mas ainda assim, o motivo dessas formigas estarem tão interessadas nesse bracelete de ouro ainda permanece um mistério. Embora eu suspeite que elas possam ter uma operação inteira de mercado negro acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Então, da próxima vez que algo valioso seu desaparecer, não vá direto correndo para a polícia. Verifique o seu quintal primeiro. Essas formigas com dedos de ouro podem não ter sido exatamente os ladrões mais espertos. Porém, esse próximo clipe é uma verdadeira aula de furtividade. Este pescador não fazia ideia de que estava sendo acompanhado por algumas criaturinhas, enquanto ele pescava tranquilo na costa de São Petersburgo, na Flórida. Sem saber que tinha parado em um lugar meio perigoso, ele não pôde perceber que havia um grupo enorme de arraias mergulhando bem atrás dele. Mas, para sorte dele, nessa ocasião, ele evitou de ser picado, enquanto a tripulação furtiva desviava coletivamente dele. O homem que pilotava o drone que capturou essa cena incrível, Michael McCarthy, identificou o agrupamento de arraias como arraias de nariz de vaca, uma rara espécie nomeada dessa maneira por conta da forma estranha de suas cabeças. Essas arraias realmente têm ferrões venenosos. Porém, para a sorte daquele pescador desavisado, elas tendem a ser muito tímidas com os seres humanos, o que pode explicar que elas nem cruzaram o seu caminho.
Por mais pacífica que essa cena possa parecer, é um lembrete muito alarmante que você nunca sabe em quanto perigo pode estar, mesmo em águas de menos de 1 metro de profundidade. Embora possam ser consideradas um risco mínimo para os seres humanos, as arraias de nariz de vaca às vezes podem ser encontradas nadando em grupos, conhecidos como febres, com mais de 10 mil delas. Para a sorte daquele pescador, os outros membros desse grupo em particular parecem ter tirado férias naquele dia em particular, mantendo esses números enormes em um nível um pouco mais administrável e também um pouquinho menos mortal. Agora, é compreensível que alguém possa não estar ciente do que está acontecendo pelas costas. Mas não há desculpa quando alguém está bem na sua frente. Por exemplo, aqueles botões de curtir e se inscrever. Dê um pouquinho de amor e atenção a eles e você vai receber uma série de conteúdos incríveis todos os dias em troca. Tudo feito? Maravilha! E agora de volta a coisas incríveis que você verá pela primeira vez em sua vida. Drones! Por mais assustadores que possam ser, como quando seu vizinho estranho está voando um deles para fora da janela do seu quarto, eles também podem ser uma ferramenta incrível quando se trata de capturar momentos que, simplesmente, não podem ser vistos de nossa perspectiva fundamentada. Eles também são muito úteis para ver lugares que realmente gostaríamos de ver, porém, não necessariamente gostaríamos de ir até lá. Vamos usar como exemplo um vulcão ativo. Essa filmagem realmente surpreendente foi capturada pelo especialista operador de drones chamado Bjorn Steinbeck Christiansen, em abril de 2021. Ele planou seus olhos digitais sobre o vulcão Fagradalsfjall, localizado no sudoeste da Islândia. Parte do sistema vulcânico de Krýsuvík, Fagradalsfjall começou a entrar em erupção em março de 2021, pela primeira vez em mais de 900 anos. Ou seja, era um momento histórico, implorando para ser registrado. Então, Bjorn sabia o que precisava fazer. Porém, se aproximar tanto assim de lava, que pode atingir temperaturas escaldantes de mais ou menos 1010 graus Celsius, seu pequeno drone não teria muitas chances de sobreviver por muito tempo. Enquanto ele ia descendo para o inferno, compartilhando sua jornada via transmissão ao vivo, o drone realmente começou a derreter. À medida que o invólucro de plástico derrete lentamente, a taxa de quadros começa a pular um pouquinho, até que o drone finalmente acaba cedendo, e a gravação é encerrada. Mas fora da visão das câmeras, esse drone então caiu na lava, para nunca mais ser visto de novo. Embora essa tenha sido a última corajosa missão dessa câmera voadora em direção ao inferno, o fato de estar transmitindo ao vivo o tempo todo significava que a filmagem estava disponível para sempre. Esse fato foi mais do que suficiente para convencer Bjorn de que o infeliz sacrifício que seu dispositivo fez valeu a pena. Descanse em paz, amiguinho. Continuando no tópico de temperatura extrema agora, mas com uma pequena reviravolta. Deixa eu te perguntar, quando você pensa em neve, o que você imagina? Você provavelmente imagina bonecos de neve, chapéus de lã, trenós, ou talvez até uma boa xícara de chocolate quente. As chances são de que a última coisa que você iria conectar com a neve é o deserto. Especialmente o deserto mais quente do mundo, o Saara. Bom, o negócio é o seguinte, por mais estranho que possa parecer, lá também neva. O que você está vendo agora é o rescaldo de uma chuva de neve no deserto do Saara. Esses padrões intrincados foram formados quando a neve começou a derreter no deserto, nos arredores da cidade saariana de Ain Sefra, na Argélia. Mas espera um pouquinho. Mas como que essa neve chegou lá em primeiro lugar? Bom, na natureza, existe uma regra geral de que o vento flui no sentido horário, em torno de áreas de alta pressão, no hemisfério norte. Isso significa que, em algumas ocasiões, os ventos frios do Ártico ficam presos em um fluxo de ar e são guiados para o sul em direção ao fundo da Europa e ao norte da África. A proximidade da Argélia com a França e a Espanha significa que é particularmente suscetível a ventos dessa direção. Entretanto, enquanto você claramente precisa de ar frio para que haja neve, você também precisa de umidade, e dado que os desertos são essencialmente os lugares mais secos da Terra, poder ver neve em um deserto é uma visão incrivelmente raríssima. Independente disso, a cidade de Ain Sefra recebe cerca de 1,4 centímetros de chuva em seu mês mais frio, janeiro. E embora isso possa não parecer muito, lá em 2021, isso foi o suficiente para produzir uma pequena tempestade de neve.
Esses padrões realmente hipnotizantes e ondulantes acontecem quando o vento do deserto golpeia a neve derretida, formando linhas onduladas distintas à medida que os grãos de areia individuais e partículas de gelo eram sopradas. Essa queda de neve, em específico, foi apenas a quarta que essa cidade viu durante 42 anos. Primeiro em 1979, então em 2017 e depois em 2018. Com visões desse tipo ficando cada vez mais comuns com as mudanças climáticas que vêm acontecendo, parece que eles já podem ter o seu próprio Papai Noel, ou devo dizer, Noel Areia. Coisas que acontecem muito raramente, geralmente são marcadas com um significado, mas nem sempre é tão agradável quanto a queda de neve esporádica do Saara. Algumas ocorrências raras e muito bizarras, em vez disso, não induzem nada além de medo em algumas pessoas. É claro que o medo serve para nos proteger diante de algo realmente perigoso, para que possamos sobreviver. Mas algumas vezes pode ficar um pouquinho fora de controle. A forma de um medo irracional, ou até mesmo fobia, pode levar algumas pessoas a tomar precauções extremamente estranhas, como essa daqui. Conheça Jane Pyron, uma mulher com tanto medo de insetos, especificamente cigarras, que ela chegou a tomar medidas incrivelmente drásticas para resolver esse problema. Embora ninguém saiba exatamente o porquê, a cada 17 anos, ninhadas específicas de cigarras invadem vários estados nos Estados Unidos, em números incrivelmente grandes, incluindo o estado natal de Jane, Ohio. Jane encontrou os insetos pela primeira vez enquanto visitava o seu agora marido em Cincinnati, em 1987. Naquele ano, outra ninhada de cigarras estava surgindo após 17 longos anos, vivendo no subsolo em forma de ninfas. E Jane ficou totalmente horrorizada com isso. Depois que um deles voou pela janela de seu carro, ela ficou tão apavorada que passou a ter um medo irracional e duradouro desses insetos desde então. O mais recente apocalipse de cigarras foi de uma ninhada conhecida como Brood X, que saiu com força total no início de 2021. Mas dessa vez, Jane estava preparada. Ela apresentou uma solução criativa para se proteger desses insetos beligerantes, usando um pouco mais do que objetos domésticos. Um guarda-chuva comum de $5, coberto com 2 cortinas de chuveiro transparentes, constitui o seu escudo de corpo inteiro, que ela usa para se proteger enquanto passeia tranquilamente, se certificando de que nenhuma cigarra faça contato com ela de novo. Pra mim parece um pouquinho exagerado, mas se funciona, funciona. Embora os compromissos de trabalho mantenham Jane em Ohio, que está cheia de cigarras por enquanto, ela não se importa muito com a próxima temporada de cigarras, pois até lá, ela planeja se aposentar e se mudar para qualquer lugar do universo em que cigarras não sejam encontradas. Mas enquanto o medo de cigarras de Jane possa parecer compreensível para algumas pessoas, esse próximo clipe sugere que pode haver outro animal com o que você devesse se preocupar. Macacos em bicicletas. Parece loucura, né? Bom, veja você mesmo. Ei, mais! Ei! Você já viu algo mais estranho do que isso? Tudo estava calmo e tranquilo nessa rua estreita, na cidade indonésia de Surabaya, até que um macaco aleatório de bicicleta apareceu do nada e aparentemente tentou sequestrar essa criança. Ainda pequena o suficiente para estar de fraldas, a criança foi arrastada impotente pela rua na frente de espectadores atordoados enquanto observavam. Por sorte, além de estar compreensivelmente assustada, a criança não foi machucada. Mas o que foi que causou esse estranho incidente para começo de conversa? Bem, aperte os seus cintos, porque nem tudo é o que parece nesse vídeo bizarro. Apesar das aparições iniciais, acontece que há alguns negócios reais acontecendo nos bastidores. Nos segundos iniciais do clipe, o manipulador do macaco pode ser visto apenas na parte superior do quadro, e se você olhar bem de perto, vai poder ver que o macaco realmente tem algum tipo de cordão ou corrente amarrado nele. À medida que o macaco se aproxima das crianças sentadas no banco, o manipulador puxa o macaco para impedir que ele vá longe demais. No entanto, ao ser desequilibrado, o instinto natural dessa criatura é de agarrar a coisa mais próxima possível, que por acaso foi, infelizmente, essa criança que ainda estava usando fraldas. E olhando mais de perto, também fica bem claro que não é exatamente o macaco responsável por arrastar essa criança pela rua. Na verdade, o sujeito que puxa essa corda a qual o macaco está preso está fazendo a maior parte do trabalho braçal. Os pés do macaco não estão nem tocando no chão. Parece que ao tentar recuperar o seu macaco, o dono sem querer acabou arrastando a criança junto.
Acontece com todo mundo, né? Bem normal. Usuários de mídia social na Indonésia explicam que esse macaco, junto com sua primeira bicicleta, fazem parte de um ato de entretenimento popular e tradicional, conhecido como Topeng Monyet, que se traduz em macaco mascarado. Embora a intervenção de ativistas pelos direitos dos animais tenha levado à proibição de Topeng Monyet em várias áreas da Indonésia, os roubos acidentais de macacos ainda são claramente um problema em Surabaya. Mas enquanto o garoto no vídeo pode ter levado uma queda desagradável, pelo menos eles têm algo para agradecer. Aquele macaquinho de bicicleta poderia ter sido um gorila em uma Harley Davidson. E aí, qual dessas coisas mais surpreendeu você? E se você ainda estiver faminto por conteúdo incrível, por que não conferir os outros vídeos dessa série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!